de defesa estão diante dessas colocações que é uma pergunta, não estou afirmando. Os senhores acreditam que essa decisão do Conselho Nacional do Ministério Público foi por pressão da mídia? Olha, até o presente momento, nós da defesa não fomos intimados, nós sequer sabemos os fundamentos dessa decisão. O que nós sabemos é o que foi divulgado pela imprensa, mas o que nós sabemos é que foi uma decisão tomada de ofício, sem sequer ter em vista dos autos. Não havia autos ali no Conselho para serem examinados. Então eu imagino que outra coisa que não os autos motivou essa decisão. Doutor Luiz. Era bom explicar, Bispo, que a decisão do CNMP é uma decisão que foi tomada de ofício. O que quer dizer de ofício? Os próprios integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, sem provocação de ninguém, mas pela notícia veiculada na mídia, pela repercussão do caso, deliberou por maioria absoluta, sem nenhum voto divergente, instaurar um procedimento de controle administrativo. E nesse procedimento de controle administrativo, deliberou também afastar o promotor das suas funções normais, provisoriamente, até que o Conselho examine o processo formal e possa tomar uma deliberação definitiva em caráter disciplinar. O que é preciso lembrar é que o Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem uma função de controlar as decisões administrativas tomadas pelo Ministério Público Estadual. Então, se o Colégio de Procuradores deliberou por maioria que o promotor seria mantido, não é? Esse Conselho Nacional do Ministério Público pode rever essa decisão, afastar e, inclusive, impedir, em tese, não é? Impedir que o promotor venha a ser vitaliciado, não é? Essa é uma tese. Mas é preciso também lembrar, e nós discutimos aqui antes do programa exatamente essa tese, que se já ocorreu o vitaliciamento, aí por garantia constitucional, o promotor só poderia ser demitido por um processo judicial, através do qual ficasse demonstrada a culpa dele em relação ao homicídio ou em relação a alguma falta disciplinar a ele imputada. Tá certo. Eu deixo atender a doutora Flávia, advogada do Rio de Janeiro. Doutora Flávia, bom dia. Bom dia, Bispo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Como é que a senhora vê essa questão, doutora? Olha, eu vejo uma pressão da mídia, mas primeiro eu quero parabenizar a Rede Record pelo programa anterior que eu assisti, o ilustre senhor desembargador, aos advogados que estão aí presentes, tanto de defesa quanto de acusação. E a opinião que eu vou dar, eu quero deixar bem claro que é a minha opinião, por favor, independente de qualquer coisa, tá? Eu acho o seguinte, eu acho que ele tem que ser julgado como uma pessoa normal, porque ele estudou, ele teve a chance que muitas pessoas não tiveram de passar num concurso, de ser aprovado. E os condenados que vão passar pela mão dele não tiveram muita chance. Não é certo matar, mas não tiveram a mesma chance que ele. Para mim, mesmo sendo ele julgado, tá, como administrativamente pelos procuradores que lá estavam, essa função, o promotor, ele tem a função do jurispondiente do Estado. Esse indivíduo, desculpa, ao meu ver, ele não tem a menor chance, tá, de exercer este cargo. Eu tenho certeza de que as leis são eficazes, porém, quem as aplica é que distorce a sua finalidade e aplicabilidade. Pois do jeito que estamos, não adiantará mudar as leis. É preciso a mudança na cabeça de quem as aplica. É fazer exercer suas funções com imparcialidade, com a ética, moral. Palavras estas, desculpa, que muitos deles já desconhecem. Está faltando desculpa aos senhores presentes, é o meu ponto de vista, está
Tá faltando amor pela profissão, tá faltando amor pelas pessoas. Tá bom, por isso doutora. que nós passamos por muitas coisas assim. Muito obrigado, doutora, pela sua participação, tá? Obrigada, eu que agradeço. Tudo de bom para a senhora. Um bom dia. Eu pediria, como sempre, a compreensão dos nossos telespectadores para que fossem breves, por favor, tá bom? A nossa enquete já está pronta? Por favor, depois me avisa quando estiver pronta a enquete. Senhor Paulo Espada, apresentador e jornalista também, o que o senhor tem a dizer a respeito do tema de hoje? Bom dia, bispo, bom dia a todos que estão aqui nessa noite. Respeito a opinião de todos bem profissionais, advogados de defesa, mas antes de falar eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores. O seu cliente tem celular? Eu perguntaria ao senhor, as vítimas tinham celular? Não, ele tem celular? Ué, deve ter. Então por que ele não chamou a polícia? E por que as vítimas não chamaram a polícia? Não sei. Aliás, eu não sei, porque, veja bem, eu acho que arma, quem tem que usar que nós é a polícia. Aqui, e eu queria lhe perguntar também, eu vim aqui para aprender com os senhores. Mas deixa eu fazer um pedido ao senhor. Caso os senhores não queiram responder, os seus filhos... Nós viemos aqui para esclarecer os fatos. Então, os senhores fiquem à vontade. Tais como estão nos processos, então, né? E não essa versão... Então, os senhores fiquem à vontade, eu queria até pedir aos senhores também essa compreensão, por favor, por gentileza. Então, eu só gostaria de saber... Se os senhores quiserem responder, tá bom? Só essa pergunta, se o senhor quiser responder, tudo bem. O promotor público pode portar uma arma de fogo na rua, normalmente? A sua primeira Pela lei, pode. O doutor Tales, ele tentou ir embora, mas foi impedido, tá certo? Sim. Ele foi... os rapazes mexeram com a namorada dele, ele estava caminhando tranquilamente de ir embora, ele não estava em festa, não estava dentro de boate, nada disso, estava na rua, mexeram com a namorada dele e ele não gostou, tá certo? Questionou sobre aquela atitude e eles então resolveram ir para cima dele. Houve uma discussão, a partir do momento ele tentou ir embora, começaram a ir para cima dele, ele avisou, olha, eu não quero briga, vamos parar com isso. Eu sou promotor de justiça e estou armado. Eu não quero briga. Aí ele se identificou. Ele se identificou. Eles falaram, você é promotor de balada, você não é de nada. Isso não sou eu quem está dizendo, está nos autos, são as testemunhas. Isso está nos autos. Isso. Aí ele pegou, falou, eles continuaram para cima, ele sacou a arma e mostrou, olha, eu estou armado, se vocês continuarem, eu não quero briga, eu vou atirar. E eles falaram, isso é arma de brinquedo. E havia uma multidão de pessoas ali e começaram a berrar que a arma era de brinquedo. Ele disparou contra o chão em tiros de advertência para mostrar que a arma era de verdade. Nesse momento, os agressores hesitaram. Ele guardou a arma e tentou ir embora. Ele guardou a arma, deu as costas para o grupo, em passos rápidos tentou ir embora com a namorada. E as testemunhas dizem isso. Mas eles foram atrás. Então, ele tentou ir embora. Eles é que foram atrás dele. Entendi. Eu agradeço. Não conheço os autos. Agradeço a sua explicação. E só para lembrar, graças a Deus que a imprensa é democrática, como os senhores estão aqui hoje. Então a imprensa também serve para isso. Eu agradeço. Obrigado pela sua resposta. Eu queria prestar um esclarecimento, bispo, porque na minha participação passada, alguns telespectadores ficaram com a impressão de que eu estava aqui defendendo legítima defesa. Eu tentei explicar o que é a legítima defesa, mas evidentemente eu não posso entrar no mérito de um processo que eu não examinei e não julguei. O que eu posso dizer é que a denúncia foi recebida. Quando é evidente a legítima defesa, a obrigação do juiz é absolver sumariamente o réu, não é? E essa denúncia foi recebida pelo desembargador Jorge Menezes Gomes, um desembargador extremamente criterioso naquilo que faz, não é? Isso também não quer dizer que não haja legítima defesa, porque a prova será realizada na instrução do processo. Queria também agradecer a intervenção da nossa telespectadora do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, e também dizer a ela o seguinte: o julgamento no Tribunal de Justiça não é um julgamento menos rigoroso do que no Tribunal do Júri. Pelo contrário, o julgamento no Tribunal de Justiça é extremamente rigoroso, porque nós julgamos exclusivamente
no aspecto técnico, recursos de oratória não nos convence, nós vamos à prova, e se houver prova de legítima defesa, o Tribunal de Justiça tem uma tradição centenária de julgamentos de casos complexíssimos e sempre pautada pela retidão nos julgamentos e pela imparcialidade dos seus julgadores, né? O que não é possível é condenar previamente ninguém. E o que nós precisamos entender é que nós estamos convivendo com uma dor imensa de uma família que perdeu um filho, de uma família que teve outro filho ferido, e de outro lado uma outra família que também existe dentro do contexto social, que é a família desse jovem promotor, recém-ingresso na carreira, que também está curtindo essa dor profunda de ter o seu filho sem direito de transitar pela sociedade, porque foi apontado pela mídia como culpado, não é? Previamente condenado, e ele tem que transitar com o rosto e com o nome que ele tem. E nós até falávamos há pouco sobre o nome desse jovem. O nome dele um dos patronímicos que ele usa, provavelmente o patronímico materno, de um dos maiores juristas do mundo, Ferri. Ferri foi o fundador da escola positivista do direito. De um lado tinha Lombroso, que dizia o seguinte: você, para identificar um criminoso, você vai lá ver se ele é dolicocéfalo, se ele tem o queixo furado, então pode contar que essa pessoa vai matar alguém. E o Ferri não, ele defendia pela escola sociológica que haviam fatores, emoções que levavam uma pessoa a cometer um delito. Então, essa infeliz coincidência que nos traz aqui hoje, bispo, nesse debate democrático, e eu venho na condição de juiz, para tentar afastar esse fantasma de que alguém deva ser condenado ou que alguém deva ser absolvido, não é? Aqueles que exercem função pública, como a do promotor, como a do juiz, eles têm direito de portar arma, porque via de regra são pessoas que correm risco de vida pela função que exercem. Na Associação Paulista de Magistrados, que completa o ano que vem 55 anos de existência, nós recebemos um pedido de socorro de um colega, estamos protegendo esse colega. Ele não foi assassinado por questão de 2 minutos, né? Ele condenou uma quadrilha de traficantes e eles se puseram no encalço desse monstro. E só não o mataram por uma questão de 2 minutos. Nosso colega Machado, em Presidente Prudente, teve a ousadia de manter em regime fechado um delinquente grave. Um jovem magistrado foi assassinado na porta do fórum, porque estava tão aborrecido de andar escoltado e falava para mim: Calandro, eu não aguento mais esse negócio de andar com esse bando de homem atrás de mim, eu quero ir num bar tomar uma cerveja, eu também sou moço, eu tenho o direito de viver, que vida que eu levo? E assassinado dias depois na porta do fórum, não é, por um grupo de criminosos. Então, por isso que nós, na Associação Paulista de Magistrados, depois desse maio sangrento que enlutou São Paulo, não é, nós apresentamos um estudo de mais de 1000 páginas, dizendo que nós não podemos continuar convivendo com uma legislação que banaliza a vida humana, que chama o homicídio de simples. Eu disse isso no programa passado e repito aqui: não existe homicídio simples. Todo homicídio é um delito gravíssimo, não é? Nós aplicamos no homicídio simples 6 anos de reclusão e num roubo 5 anos e 4 meses. O delito contra o patrimônio 5 anos e 4 meses, alguém que tirou a vida do outro 6 anos de reclusão. Como é que nós vamos conviver numa situação dessa, não é? Com uma realidade dessa? Esta lei precisa ser mudada imediatamente. E outra coisa, a Associação dos Magistrados Brasileiros, não porque os julgamentos sejam parciais nem nada disso, nós pregamos o fim de foros privilegiados para políticos, para quem quer que seja, por prerrogativa de função. O foro especializado para o presidente da República é algo que se admite.
mas estender isso a Meca e a Lameca. Fez o Estado de Minas aí uma lei que todo mundo fica com foro privilegiado. Como se o Tribunal de Justiça tivesse estrutura para virar polícia e passar a investigar político, não é? Então nós somos contrários a isso. Eu acredito que se esse promotor fosse julgado no Tribunal do Júri, o clamor social seria muito menor e o julgamento dele, a defesa dele, seria talvez muito mais favorecida ao ser julgado por pessoas iguais a ele. Então, doutores, doutor Rodrigo e doutor Felipe, doutor Luiz, seria medo dos senhores ou medo do promotor enfrentar o Tribunal de Júri? Por que essa preocupação? A preocupação não é nossa. Essa premissa nunca partiu da defesa. A defesa sempre disse que confia na justiça. Nós acreditamos, porque está nos autos, até para esclarecer, a pergunta dele é muito pertinente. Porque é uma pergunta que dá realmente na população, a gente sente isso quando os repórteres me perguntaram. E como a gente veio aqui para esclarecer, eu vou ler um trecho de um depoimento de uma testemunha de acusação. Ela disse o seguinte, as perguntas que os 3 rapazes também poderiam ter fugido do local quando do início da discussão. Isso quem está falando é uma testemunha rolada pelo Ministério Público. Uma outra testemunha, Marcelo José Guimarães Garcia, disse o seguinte, eu estava chegando na rotatória e vi Thales com a namorada. Ele estava puxando ela na direção contrária à minha. Ele estava saindo de lá. Nisso, tinha 2 rapazes meio vindo atrás, chamando ele. Ao que o desembargador perguntou, um chamar para voltar? E ele respondeu, não, vem de desafiando. Volta aqui. Ele estava apressado? Não estava correndo, mas tipo andando rápido. Nisso tirou a arma e deu um tiro pro chão ou pro alto. Não sei dizer. E a namorada solicitava para ele guardar a arma e ele guardou. E um pessoal começou a gritar que a arma era de brinquedo e os 2 começaram a vir para cima dele, meio saindo de lado, inclusive, tal, deu uma volta no poste e aí ele narra que houve uma perseguição. Então ele tentou se evadir do local, ele tentou sair. Então, base na prova dos autos, a gente tem absoluta confiança que ele agiu nos termos da lei e qualquer pessoa pode agir em legítima defesa, não só em legítima defesa, exercício regular de direito e estado de necessidade. Se um boxeador matar o seu oponente no ringue, seguindo as regras do esporte, ele pode até ser processado pelo crime de homicídio, mas ele vai ser absolvido pelo exercício regular de direito. É a mesma situação, é uma legítima defesa, é outra excludente, mas que leva também ao quê? Ao Poder Judiciário declarar que ele agiu nos termos da lei. E ninguém pode ser manchado por agir nos termos da lei. Ninguém pode advogar aqui contra texto expresso de lei. Tá certo, doutor. Pastor Rogério, atende o doutor Caleb, ele aqui de São Paulo, por favor. Doutor, bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria parabenizar o programa, que tem sido de uma forma muito coerente, trazido à discussão nacional, algo de uma tragédia que infelizmente teve que ocorrer tragédia para que fosse o aflorescer dessa discussão, e a Rede Record com certeza está de parabéns por mais essa utilidade pública que somente a Record está fazendo isso, né? Está prestando esse serviço. Muito bem, nós estamos estarrecidos, nós explicamos, né? Mas não justificamos, porque é de uma imoralidade, é de uma total obscuridade a decisão aqui de São Paulo de permanecer esse moço nos quadros da promotoria. Eu estava conversando, pra você ter uma ideia como é que está a situação, eu estava conversando com uns amigos meus, advogados lá dos Estados Unidos, eles estão assim chocados com a decisão, eles não entendem, né? E caminhando a opinião do desembargador que de fato as leis precisam ser mudadas, precisam ser revistas, precisam ter um diálogo nacional de quem entenda, né? E de forma técnica ser mudado radicalmente o Código Penal, os usos e costumes, porque não dá para suportar uma situação dessa frente ao assassinato de um moço, né? Nós precisamos parar, refletir e mudar a situação, pastor, porque não é possível. É lógico que nós
nós não temos acesso ao processo, esse moço tem que ser julgado, inocentado, culpado, mas o Ministério Público perdeu uma excelente oportunidade de dar um sinal à opinião pública de que não concorda com tal atitude. Eu estava ouvindo a opinião do outro colega, dizendo que ele é um ótimo profissional, é uma pessoa que foi bem nas provas e tudo mais, mas que profissional é esse, né? Que vai na praia armado, que age dessa forma. Então, no campo técnico, jurídico, nem quero entrar nessa discussão porque não tenho acesso aos autos. Mas no campo da moralidade, pastor, é de uma obscuridade que a gente não entende. Os clientes nossos aqui, é duro explicar, viu? Como é que um rapaz afastado consegue ainda tirar dos cofres públicos R$10.500 ao mês sem trabalhar, quando que a maioria da população ganha miseravelmente R$400, R$500 ao mês. Agora, então, doutor, para definirmos a pergunta, o senhor acredita que ele foi afastado aí por eficiência da justiça ou por pressão da mídia? Sem dúvida nenhuma pressão da mídia. Sem dúvida nenhuma pressão da mídia. Olha o que vocês estão fazendo aqui no Brasil e esse programa aparecendo no mundo inteiro. A manifestação da mídia. Se não fosse vocês, esse seria apenas mais um caso dos absurdos que nós vemos nesse país. Tá bom, então, doutor. Parabéns e continue com essa proposta de trabalho de vocês e um forte abraço a todos os amigos e companheiros aí do programa. Muito obrigado pela participação do senhor, foi um prazer falar com o senhor. Obrigado. O senhor Antony Marques de Poá, aqui em São Paulo, diz que realmente há de se analisar o caso como um todo. Nossa juventude nos dias de hoje não tem senso de limites e longe dos pais se tornam pessoas totalmente diferentes das que são em casa. Não acredito que um homem, não sendo necessariamente um promotor, daria tiros sem motivo em um grupo de santinhos, entre aspas, ele coloca, em um grupo de santinhos. Tenho um filho adolescente e bem sei que se transforma quando está em turminhas. Em grupos eles acham que podem tudo. Doutor Marcelo, suas considerações até agora, o senhor não deu, já são 1h44, por favor. Bom, mas primeiramente agradecer a oportunidade e também parabenizar o programa, porque pouquíssimas vezes foi visto na mídia a versão da defesa do promotor Tales, porque nós, como advogado do Dr. Tales, estou aqui como representando, até procurando representar, né, os advogados, mas o advogado tem uma qualidade, eu vejo como uma qualidade, bispo. O advogado, quando vê uma notícia na TV, quando toda a população, a massa, costuma ir com aquela notícia que está sendo dada, o advogado, que aprende desde sua formação, ele tem que considerar todas as versões que são dadas ali, porque num processo, seja ele civil, trabalhista, criminal, sempre tem os dois lados da moeda, vamos assim dizer. No caso, no criminal, vai ter sempre a acusação e a defesa. E nem sempre o que é veiculado pela imprensa é o que de fato ocorreu. E como dizia o doutor aqui, o advogado de defesa, no nosso ordenamento jurídico, principalmente no direito penal, se é decidido no que é produzido nos autos, o que é trazido como prova nos autos. Então, muitas vezes a mídia veicula nem sempre o que está nos autos. Então é muito importante esse programa para esclarecer para a população a versão da defesa, para que mostre o que está nos autos e assim transformar o pensamento da população, de ter essa visão do outro lado. Porque eu até li um artigo, comentávamos aqui antes do programa, eu li um artigo de um juiz, não me lembro o nome, está na internet inclusive, eu achei interessante porque ele, de uma forma imparcial, como aqui estamos também, ele dizia o seguinte, que seja pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, ou seja pelo Tribunal do Júri, o Dr. Tales vai ser julgado. Tendo a imprensa pressionada ou não, ele vai ser julgado. Agora, tem que se tomar cuidado com o que é levado à população, porque, bem lembro que o senhor, em uma outra ocasião, comentou o caso da Suzane, que a imprensa trabalhou muito em cima, realmente, e aquilo com certeza influenciou de uma certa forma na decisão do júri, não que ela
fosse inocente, mas acaba influenciando. Então, é interessante trazer a versão realmente da defesa para que a população, como diz esse artigo, não pense em justiça como forma de vingança, mas sim ouvir os dois lados da situação e realmente cada um tirar a sua conclusão. E lógico que, juridicamente falando, seja no tribunal do júri ou seja no órgão especial do Tribunal de Justiça, o Dr. Tales vai ser julgado nos termos da lei que rege o nosso ordenamento jurídico. Pequena intervenção rápida. Essa questão do esclarecimento é muito importante. Eu tenho aqui uma foto do laudo que está no processo, está indicando aqui o local dos fatos. Gostaria que todos vissem. Isso aqui tem prédios. Então, é muito evidente que isso não aconteceu na praia, como tanto falam e como esse telespectador acabou de falar. Isto não foi na praia. É preciso abandonar essa ideia. Na areia não há prédios. Eu nunca vi uma praia com prédios na areia. Então, está aqui a setinha, local dos fatos. Isso não foi na praia. Ele não estava armado na praia, ele estava armado na rua, porque ele pode andar armado. E quem tem arma sabe que é uma responsabilidade muito grande deixar a arma no carro ou deixar a arma em casa. Se deixar no carro, o carro pode ser roubado e é mais uma arma na mão do bandido. Se deixar em casa, um irmão, um parente pode cometer um acidente com a arma. O lugar mais seguro para quem tem porte de arma é com a pessoa. E ele estava preparado para usar a arma. Senhor, deixa eu atender o doutor Luiz, advogado de Santa Catarina. Doutor, bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O que o senhor pensa a respeito do tema? Olha, bispo, eu entendo que se não fosse a pressão da mídia, o Conselho do Ministério Público não teria tomado essa decisão de ofício, né? O senhor não acredita? Não acredito, mas eu não conheço os autos, não posso falar do mérito da causa, né? Mas eu entendo que o grande problema da defesa aí, que pelo que eu vi no comentário pela imprensa, é que ele deu 12 tiros. Então 12 tiros, não sei se é verdade ou se é mentira, mas realmente se for 12 tiros partindo dessa premissa, 12 tiros ocorre o excesso de legítima defesa. Ocorre o excesso de legítima defesa. Então, eu não sei se foi 12 tiros que ele deu, né? Então, se a imprensa... É o que normalmente a imprensa divulga, né? Sim, sim. Foram 12 tiros. 12 tiros. Quantos tiros atingiram o rapaz que faleceu, o Diego? O Diego foi atingido 2 vezes. Uma vez no antebraço direito, no momento que ele tentou tomar a arma do Dr. Tales, e um tiro sequencial nessa altura aqui da proximidade do ombro, que deve ter sido um tiro sequencial, naquele momento que ele tentou tomar a arma. O outro rapaz, o Felipe, ele tomou um tiro também no braço, certamente ali no momento do embate, tomou um tiro na perna, nem assim ele parou de ir para cima do Dr. Tales, tomou um outro tiro na região do tórax, e ele mesmo diz no depoimento judicial que mesmo com aquele tiro na região do tórax, ele continuou indo para cima do Dr. Tales e foi atingido mais uma vez. No exato momento em que ele parou a agressão, o Dr. Tales parou de dar disparo. Quero esclarecer que não foram 12 tiros contra as vítimas. O Dr. Tales deu mais tiros de advertência, tentando demover o grupo do intuito agressivo, do que tiros contra as vítimas. Então, a imprensa divulga que ele deu 12 tiros contra as vítimas. Eram 3 rapazes. Eram 2 rapazes que concretizaram a agressão. Tinham mais 6 rapazes e mais uma multidão de pessoas que gritava mata, 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 mata. Então, a situação é muito diferente do que a mídia está divulgando. Nesse ponto, eu quero ler a declaração do próprio Felipe, que é a vítima sobrevivente. Ele disse em juízo o seguinte: não houve nenhum momento em que Tales investiu contra o grupo. Somente acelerou o passo quando eu quis dar o bote para desarmar Tales. Então a própria vítima admitiu em juízo que tentou tomar a arma do Dr. Tales. Eu, quando vejo uma arma, eu saio correndo para o outro lado. Agora, em nenhum canal de comunicação nós vimos essas afirmações dos senhores. Por que os senhores não esclareceram ou que eles não colocaram? Eu já perdi dias dando entrevista no escritório e na hora da imagem eles colocam 5 segundos editado do que interessava mostrar naquele momento.
Então isso tudo que os senhores estão esclarecendo aqui já foi esclarecido para a imprensa, para a mídia de um modo geral. Já mandamos depoimentos, já demos entrevistas, já falamos, mas não adianta. A versão do promotor louco que atirou em 2 rapazes bonzinhos apenas porque eles foram apartar uma briga, é a versão que a mídia tem predileção em publicar. Então, não posso fazer nada. Doutor Luiz, o senhor está entendendo? Sim, o bispo, eu também gostaria de falar que o Tribunal do Júri no Brasil, ele é muito complicado, porque, diferentemente dos Estados Unidos, em que os jurados são inocentes ou culpados, no Brasil nós temos os quesitos, que são perguntas técnicas que são feitas aos jurados, né, que vai chegar um resultado final e que eles não têm capacidade técnica, jurídica para responder. Então, acho que seria eu acho que o Tribunal do Júri no Brasil, eu já vi muitas injustiças acontecendo no Tribunal do Júri por jurados não entenderem da parte técnica do direito, que são feitas perguntas técnicas depois dos debates do júri, são feitas perguntas técnicas chamadas quesitos aos jurados para que se chegue a uma sentença final. Eu já vi muitas injustiças no Brasil pelos jurados não entenderem da parte técnica, parte jurídica. Eu acho uma falha gritante, uma falha da nossa legislação que não é mudada, que continua, ninguém muda, é imutável. Acho que falta um pouco também de vontade política, em que alguns réus são julgados e tem muita injustiça, tanto pela absolvição quanto pela condenação, pelos jurados não entenderem da parte técnica das perguntas. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, bispo. Desembargador, isso procede? Tem alguma proposta de mudança? Nós temos um projeto capitaneado pela professorada Pellegrini Grinover, no qual participou o nosso colega Rui Stoff, que é um especialista em júri, e nós estamos preparando uma mudança nos quesitos, para que siga mais ou menos aquela rotina do júri americano, culpado ou inocente, né? Tirar aquela complexidade. Eu mesmo fiz um júri em que eu tentei explicar para os jurados que o réu admitia a autoria, que a autoria era certa, e o júri negou por 7-0 a autoria, né? Porque queriam absolver o réu de qualquer jeito, né? Então o júri acabou ficando nulo porque o jurado não conseguia responder, não concordava em dizer que o réu havia atirado contra a vítima. Então a prova de autoria e materialidade comprovada. O réu dizia que ela havia agido em legítima defesa, mas os jurados não concordaram de jeito nenhum em responder os quesitos como deveriam ser respondidos. E como nós não podemos interferir no julgamento, resultado, tive que anular o júri, porque a resposta dos jurados foi completamente equivocada. Talvez eu não tivesse, eu, o advogado de acusação e o promotor também, porque o promotor também concordava com a legítima defesa. E acabei com o júri anulado por erro na resposta aos quesitos. Isso não quer dizer despreparo, é que nós sorteamos o jurado e muitas vezes o jurado não é preparado para um julgamento técnico, como é esse que ocorre no tribunal de júri. Às vezes nós levamos 4-5 dias lendo peças. Então no projeto de reforma nós estamos eliminando essa leitura de peças o tanto quanto possível, porque se leva em conta que quem está lá para julgar pelo menos sabe ler, né? Então vamos apresentar as peças, as pessoas vão ler e só será lido em plenário o que realmente for essencial. Tá certo, doutor. Vamos a outra matéria, eu já volto com os nossos convidados, telespectadores e também os doutores. Vamos à próxima matéria. Advogado e parentes das vítimas do promotor procuraram hoje o Ministério Público. Eles vieram comunicar ao chefe dos promotores paulistas que querem impedir privilégios de Thales Verrichedel na Justiça. Pelo cargo que ocupa, ele tem direito a julgamento especial no Tribunal de Justiça,
As famílias entraram com um pedido para parar o processo no TJ e evitar assim que Tales seja julgado pelo assassinato do atleta Diego Modanes antes da decisão final do Conselho Nacional do Ministério Público. O órgão que fiscaliza os promotores vai decidir se expulsa ou não Tales, suspenso ontem temporariamente. Se ele for expulso do Ministério Público, como é a vontade do procurador, a nossa vontade, que ele responda como cidadão comum pelos crimes que praticou perante o tribunal do júri. Enquanto o Conselho Nacional do Ministério Público analisa o caso, o promotor, afastado das funções, não deixa de receber o salário. Mesmo sem trabalhar, Tales Ferrichedel ganha quase R$11 mil todos os meses. É isso que prevê a lei. Uma vez que você tomou posse no cargo público, você vai receber seus vencimentos até que você seja condenado definitivamente. Tá aí. Caso o promotor Tales foi afastado do cargo por pressão da mídia ou por eficiência da justiça, 93,33% acreditam que seja pressão da mídia, 6,67% eficiência da justiça. Doutor Nelson Calandra, considerando essa enquete aí, deixa a enquete um pouco, por favor. Considerando essa enquete, muitas vezes, por essa ideia de impunidade no Brasil e a acusação de uma justiça lenta. Deixa a enquete, por gentileza. Acusação de uma justiça lenta no país. Muitas vezes, o senhor acredita que decisões são tomadas por essa pressão popular e também a pressão da mídia? Como é que o senhor vê essa questão? O doutor Luiz se manifestou que, diante da enquete, que não se acredita na justiça, então. Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, eu acho que a justiça não funciona por pressão. Ela funciona pela lei e pela prova, não é? As partes podem se movimentar por pressão. Ministério Público, advogados, esses funcionam por pressionados, realmente, não é? Mas o julgamento em si não é motivado por pressão de ninguém. Senão, nós teríamos um simulacro de justiça. Ainda agora, no Supremo Tribunal Federal, no recebimento da denúncia, houve uma polêmica tremenda em torno do recebimento ou não da denúncia. Agora, o nosso colega Rui Porto, no caso daquele vereador Vicente Viscomi, que acabou condenado, uma quadrilha que cometeu diversos delitos, não é? O que ele fez? Ele recebeu a denúncia com 2 páginas e deu uma sentença de 500 páginas para condenar, né? Então, há às vezes um murmúrio, uma coisa na opinião pública que é respeitável. A sociedade tem o direito de se manifestar, mas o judiciário, o Supremo, por exemplo, ele responde, não é? Até um trabalho muito sério do professor e ministro Eros Grau sobre o foro por prerrogativa da função, onde ele explica tudo isso. É um trabalho bastante alentado. Houve um debate no Supremo, os arrazoados têm de 600 a 700 páginas, entre o Ministério Público, que diz que não deve ter foro privilegiado, e a Defensoria, que diz que deve ter foro por prerrogativa de função. O que nós temos que saber é o seguinte: primeiro, não devemos desprezar a voz que vem da rua. Nós somos servidores públicos. Nós estamos aí para servir a sociedade, mas nós não somos justiceiros. O Brasil já viveu uma época de justiceiros, de homens que achavam que a justiça não funcionava. Eu vi, bispo, um relato dramático de um preso no presídio da Polícia Militar, chamado Lecoq, condenado a mais de 200 anos de reclusão. Ele era tenente da Polícia Militar e ele chegou à conclusão de que a justiça falhava sempre, porque não absolvia as pessoas quando não havia prova. Então ele deliberou que todos aqueles que ele prendesse, ele assassinaria. E passou a executar as pessoas, não é? E realmente é disso que nós não precisamos. Uma vida destruída, uma vida completamente eliminada, uma pessoa, um oficial valoroso da Polícia Militar, que destruiu a sua carreira porque não acreditou na justiça. Eu acho que nós, cidadãos brasileiros, nós que olhamos para um mundo onde ditadores se acham no direito de remover a vida
e removem da vida aquela prerrogativa mais importante que o cidadão tem, que é a liberdade de pensar, de falar e de agir, né? Nós temos que lutar para que o judiciário seja independente. Eu acho que essa tem que ser a nossa batalha muito intensa. Eu sei que é um caso extremamente rumoroso, que choca a população, que traz, vamos dizer assim, uma situação de muito confronto. Eu fui juiz, já disse aqui, na cidade de Jales. Eu conheço Jales, conheço o povo de Jales, da minha época. Uma população pacata, ordeira, são pessoas da nossa comunidade rural, acostumados com um certo tipo de vida e situação, que não conceberiam uma situação como essa. Porque chega uma notícia da mídia de que esse promotor matou uma pessoa. Ninguém diz por que matou, como matou, se é culpado ou inocente. Mas chega essa notícia. Uma população interiorana de uma comunidade que eu tomava café com os meus vizinhos, eu era juiz da cidade, nós tínhamos o círculo da Bíblia, a minha esposa se reunia com as esposas dos meus vizinhos para se confraternizar, para orar, não é? Então, é uma cidade pacata, é uma cidade diferente, né? Uma cidade que já viveu uma cena de violência, porque o Frei Jales, o fundador da cidade, morreu assassinado numa coisa que pareceu uma legítima defesa. Um advogado que era seu desafeto pensou que estava sendo agredido com uma arma e matou o fundador da cidade. Olha que drama para essa população. Tá certo. Eu estou recebendo um e-mail aqui do senhor Fábio. Eu queria colocar para os senhores advogados. Ele diz assim: o exame psicotécnico na avaliação para a admissão do promotor Tales no Ministério Público é um dos documentos usados pela Corregedoria para defender o não vitaliciamento do promotor. O laudo apontou baixa autoestima, imaturidade e dificuldade de lidar com a pressão. Apesar disso, o promotor foi aprovado pela banca examinadora. Uma razão muito simples. Ele era um jovem de 25 anos à época, estava sob uma pressão muito grande. O Dr. Calenda já sabe o que é isso, prestar um concurso público em que se concorre com 8.000 pessoas. Agora, isso daí que divulgaram do laudo, que é ilícito, que não poderia ter sido divulgado, é uma expressão descontextualizada de um laudo que tem mais de 5 páginas. E esse mesmo laudo conclui que a avaliação dele é bom, apto para a carreira, e conclui que ele é disciplinado, esforçado, vocacionado e diplomata nos contatos. Então, é muito fácil pegar um laudo psicotécnico, que não é uma conta matemática, é uma avaliação do profissional da psicologia, e descontextualizar uma parte de maturidade. Eu jogo PlayStation até hoje, e sou advogado e estou envolvido num caso sério como esse. Se eu conversar com essa psicóloga, ela vai falar que eu tenho acessos de maturidade, que eu jogo PlayStation. Então, é descontextualizar isso. O laudo o aprovou. Muitos promotores são vitaliciados sem passar nesse mesmo exame. Tá certo, doutor. Tem o doutor Pablo, juiz de direito de Vila Velha, do Espírito Santo. Por favor, pastor Rogério. Doutor, bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como o senhor vê essa questão? Eu acho que isso é mais pressão da mídia do que eficiência da justiça, até mesmo porque, até onde eu estou acompanhando, ainda não houve manifestação da justiça a respeito do afastamento dele. Isso foi uma decisão do Ministério Público, que está sujeito, inclusive, a uma revisão pelo Supremo Tribunal Federal, que está acima do Conselho Nacional do Ministério Público. E no que se refere ao recebimento de salários, que parece que é uma parte da indignação da população, é o fato de ele estar recebendo salário. Não é privilégio do promotor. Qualquer servidor público que é concursado, pratica um crime, ele tem direito a perceber salários até que tenha sua sentença condenatória transitada em julgado. Porque isso parte de um princípio constitucional da inocência. Está estabelecido na Constituição. Não há nenhum privilégio ao promotor. Eu acho que o fato de ele ser promotor só está atrapalhando o julgamento do processo dele. Porque um caso desse,
se ele fosse o Zé dos Anzóis, lá da Vila da Pescaria, esse processo já teria sido julgado e, se confirmada a tese que os advogados estão esposando no programa, ele já teria sido absolvido por 7-0 por legítima defesa. E esse é o entendimento que eu tenho diante do que eu estou falando. Agora, se me perguntarem, deve ser o promotor absolvido ou condenado? Isso eu não posso responder porque eu não conheço os autos. E só quem conhece os autos é que pode ter uma certeza de como vai julgar o procedimento. Isso é que eu penso. Mas que é pressão da mídia Mas o Supremo Tribunal Federal provou recentemente, no caso dos 40 mensaleiros, que ele está acima da opinião pública e julga tecnicamente. Tá bom, doutor. Caso chegar ao Supremo, eles julgarão tecnicamente também, e para prevalecer o direito, o Estado Democrático de Direito, o correto é que ele permaneça percebendo os salários até que seja considerado condenado com sentença transitada em julgado. Tá bom. Obrigado. Além disso, quero parabenizar o programa Fala que eu discuto por essa oportunidade e pelas belas palavras sábias do desembargador, que está esclarecendo de forma muito interessante para a população que não conhece exatamente como funciona um julgamento no júri e como funciona um julgamento no Tribunal de Justiça. Vale aqui dizer também que o júri, quando julga, não tem que julgar respaldado na prova dos autos. O julgamento deles é de acordo com sua livre convicção. Não tem que justificar por que absolveu ou por que condenou. E se o julgamento for no tribunal, cada desembargador dá seu voto e é obrigado a dizer... Caiu a ligação? Caiu a ligação. Deixa eu ter a participação do doutor Luiz Cardia, né? Advogado civil e criminal. Pois não, doutor? Primeiramente, bom dia. Isso grande advogado criminalista, saudoso doutor Raimundo Pascoal Barbosa, que eu tive a honra de conhecer. Essa questão do caso do promotor Tales realmente tem trazido uma repercussão muito grande na mídia, não é? Mas existem duas questões importantes que eu gostaria inclusive de ouvir os colegas advogados de defesa e o doutor Calandra a respeito, que é a questão administrativa, de respeito ao seu vitaliciamento como promotor de justiça, e um outro aspecto que é o aspecto criminal, do caso concreto, dos fatos que ocorreram em Bertioga, né, que culminou infelizmente no falecimento do jovem Diego. E a parte administrativa, o Ministério Público, no caso o Conselho Superior do Ministério Público, fez a análise a respeito da conduta funcional do promotor de justiça, do Dr. Tales enquanto promotor, né, sua atuação como promotor de justiça, e também um aspecto pessoal, ou seja, sua conduta como cidadão, como homem, não é? Se é uma conduta adequada para a carreira. Isso acontece na carreira do Ministério Público e também da magistratura, que o Dr. Calandra faz parte. Não é? O vitaliciamento é uma questão muito importante, não é? Porque é uma garantia constitucional para os membros do Ministério Público e da magistratura, que só perdem o cargo, não é? Em função de uma decisão judicial, após seu vitaliciamento, após uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, uma decisão judicial não passível de recurso. Portanto, eu gostaria de ouvir os advogados de defesa do Dr. Calandra a respeito disso. Primeiro, no que diz respeito à conduta pessoal dele, se ele tem equilíbrio, se ele tinha condições realmente de ser vitaliciado. A decisão já foi tomada, muito apertada, por sinal, não é, pelo Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, não é, que optou pelo seu vitaliciamento, não é? E a outra questão, que ainda vai ser objeto de um processo judicial longo, após ouvir a acusação e a defesa, não é? Que ao final será julgado o processo criminal contra o promotor, não é? Que ele poderá ser absolvido ou condenado. Então eu gostaria de ouvi-los. Doutor Rodrigo, doutor Luiz Felipe. Olha, vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Se o doutor Tales não tivesse envolvido esse fatídico acontecimento, ele teria sido vitaliciado sem nenhum tipo de problema. Como ele já colocou, ele teve dois conceitos ótimos, dois conceitos bons, e mesmo depois dos fatos, que pendia uma avaliação, ele teve conceito regular. O pedido de não vitaliciamento feito pelo corregedor,
ele procurou espiolhar uma faltinha aqui, um carimbinho no processo aqui, um negocinho aqui, para motivar esse pedido de não vitaliciamento. Mas ele próprio admite que o que motivou, na verdade, o pedido de não vitaliciamento foram os fatos ocorridos na Riviera. E os fatos ocorridos na Riviera são objetos do processo criminal, tá certo? Então, eu penso muito diferentemente do meu colega, o Dr. Lazzarini. Acho que deveria suspender o procedimento administrativo, e isso a gente defende desde o início, que se julgasse o processo criminal, e se ele fosse condenado, então ele perderia o cargo. Acho muito melhor do que querer fazer o inverso, querer suspender o processo criminal, onde os fatos principais estão sendo apurados, com o único intuito de tentar remeter a competência disso para o júri. E eu não sei porque insistem nisso, né? Porque a defesa não teme o júri. E é preciso lembrar o seguinte, uma eventual perda do cargo não representa colocar o Dr. Tales imediatamente no plenário do júri. No meio do caminho existe uma sentença de um juiz, é uma sentença de pronúncia, e nessa sentença ele pode absolver sumariamente se ele entender que a legítima defesa está provada nos autos. E se ele mandar para júri, cabe recurso da defesa para o próprio Tribunal de Justiça. Então eu acho que o meu colega, o Dr. Lazzarini, colocando em dúvida, em suspeição, um órgão tão nobre, tão competente e sério como o Tribunal de Justiça, eu lamento muito que isso tenha acontecido. Eu acho relevante, ele colocou uma coisa que eu acho que tem que ser esclarecida, a questão da conduta pessoal dele, não é isso? Que muitas pessoas perguntam, mas como que uma pessoa que se envolve num evento desse pode ser vitaliciado e atuar funcionalmente como promotor de justiça? A resposta para essa pergunta é muito simples. Qualquer pessoa pode agir em legítima defesa, se assim o Tribunal de Justiça entender. Por que ele, apenas por ser promotor de justiça, não pode? Por que ele não pode ser promotor de justiça e agir? Por que eu posso agir em legítima defesa porque sou advogado, se me envolver no evento desse, e ele, por ser promotor de justiça, não pode? Ser promotor de justiça não é causa de exclusão de legítima defesa. Então, esse argumento de que quem se envolve num evento desse não pode ser promotor de justiça é um argumento, ao meu ver, com devido respeito, preconceituoso com a função dele. E o telespectador que acabou de ser ouvido foi muito feliz nessa colocação dele. Se ele não fosse promotor de justiça, ele não teria nem ficado os 49 dias preso como ele ficou, porque ele não foi preso em flagrante, ele se entregou. E não fica preso quem não é preso em flagrante. Só que por ser promotor de justiça, causou esse estardalhaço e estamos aí. Ele foi julgado 3 vezes já pelo Ministério Público. E digo ao senhor, quando ele foi exonerado, a votação também foi apertada. Foi 18-17. Eu já dou a palavra para o senhor, doutor Nelson. Deixa eu registrar aqui o e-mail da doutora Sofia. Ela é procuradora do Estado de São Paulo. Ela diz que ela cumprimenta a todos os presentes na pessoa do senhor desembargador, doutor desembargador. Ela diz: estou atônita. A opinião popular foi subvertida. A impressão que tenho é de as pessoas não capazes de formar juízo crítico ou demasiadamente limitas para não estou atônita. Ou para que querem fazê-lo. Com segurança afirmo que o promotor Dr. Tales agiu em legítima defesa, pois os autos não deixam dúvidas. Quanto à questão da imoralidade que o colega Dr. Caleb suscitou, eu pessoalmente não consigo compreender. Aonde está a imoralidade na ação de defesa? Aliás, mais do que uma ação conhecida e ratificada pelo Estado, é instinto, é natural. Eu, no lugar do Dr. Tales, certamente não teria tomado medida diversa. E com convicção, afirmo que a mídia teve participação decisiva na medida do Conselho Nacional do Ministério Público, que, aliás, não avoca competência legal para decidir acerca do processo de vitalidade do promotor. Absurdo, diz ela. Juridicamente inseguro. Não pode o CNMP ser induzido pela mídia. Estou preocupada com o curso do processo e seguramente não acho que justiça será feita em júri popular.
Bom, eu queria tecer algumas considerações. Primeira, em relação ao tão falado exame psicológico. O que exclui alguém num concurso para ingresso no Ministério Público não é o exame psicológico. Ele não é o bastante para excluir. Se houver uma anomalia grave constatada no exame psicológico, se faz um exame psiquiátrico e aí nós temos condição de não aprovar o candidato por motivo de não ter saúde mental suficiente para ingressar na carreira. Outro ponto que foi abordado até o meu colega com muita felicidade, tanto o colega presente como aquele que está em Rondônia falou, o que há em termos de julgamento, né, se alguém fica afastado das suas funções, ele tem direito ao salário, sendo juiz ou promotor, porque ele é proibido de exercer qualquer outra atividade, por lei e pela Constituição. Se ele exercer qualquer outra atividade, ele pode ser punido com demissão a bem do serviço público. Ele pode ser demitido, pode perder o cargo. Portanto, é uma consequência da obrigação que o Estado impõe ao promotor e ao juiz de que não podem exercer qualquer outra atividade. A única atividade possível é a atividade de magistério, apenas um cargo de promotor para aqueles que têm essa habilidade, que têm mestrado e doutorado em direito além do bacharelado. Então, eu vejo, e também um outro ponto que o colega abordou, eu acho fundamental, é que no Tribunal de Justiça, todos os votos devem ser fundamentados. Nós não podemos chegar lá e dizer que absolvemos o réu porque queremos absolver, né? Ao passo que no júri, o que vale é o desejo do jurado de absolver. Eu citei o exemplo que os jurados entendiam que para absolver o réu com segurança tinham que negar a autoria e negar a materialidade, como se o cadáver não existisse. Então, o que é preciso enfatizar é que o julgamento técnico é mais pesado para nós juízes e é mais pesado para quem responde como réu. Queria também defender o direito daqueles que votaram pela manutenção do promotor na carreira. Conheço um grande número deles. Alguns foram promotores, trabalharam comigo quando eram promotores. São pessoas de extrema seriedade intelectual, profissional, e devem ter votado de acordo com a sua consciência. Só que o promotor não está afeto em julgar, ele está afeto em acusar. Por isso o procurador Rodrigo Pinho, que é uma pessoa queridíssima para mim, não é? Além de um grande profissional, um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito, ele não se conforma com o resultado advindo do colégio de procuradores e passa então a discordar publicamente desse veredictum administrativo, porque no seu coração está plantada aquele estilo do acusador, não é? Ele não é juiz. Então, nesse momento em que ele vê a opinião pública clamando por uma posição mais dura, ele próprio não se conforma com aquele resultado. Não é? Se ele tivesse que votar, votaria pela colocação do promotor fora da carreira. Agora, CNMP vai examinar e o Supremo tem a última palavra. O Supremo Tribunal sempre terá a última palavra quando se tratar de violação de direitos ou garantias individuais. E é preciso também sublinhar um outro trecho de estudo. Essa anulação das decisões do Colégio de Procuradores, ela foi feita pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. O meu colega Caio Canguçu de Almeida, ele deu apenas uma liminar. E quem relatou isso é meu colega de Câmara. Eu sou revisor do desembargador Aloysio Toledo César, que foi o relator no órgão especial das duas vezes em que foram anuladas as deliberações do Colégio de Procuradores. E ele anulou essas deliberações dizendo o seguinte, que havia sido violado o direito de defesa do promotor de justiça, que pura e simplesmente foi julgado de modo precipitado, sem dar a ele ampla defesa. Vai dizer, mas a vítima não teve possibilidade de defesa. É geralmente esse jargão. Mas nós não trabalhamos, eu sei, e queria dizer a você, telespectador, telespectadora, nós não somos advogados de legítima defesa para ninguém.
O Tribunal de Justiça, quando recebe uma denúncia e não arquiva, não rejeita essa denúncia sumariamente, é porque há indício de autoria, prova de materialidade, a excludente de legítima defesa, não é evidente que ele possa já ali rejeitar a denúncia. Vai haver uma instrução processual, já está o processo praticamente instruído. Dentro de alguns meses haverá pronúncia ou impronúncia, quer dizer, se for ele remetido para o júri, se prevalecer a decisão do CNMP, ou será remetido para o plenário para julgamento direto por todos os desembargadores integrantes do órgão especial. Eu queria que vocês soubessem que o julgamento pelo Tribunal de Justiça será sempre imparcial. Nós ouvimos o clamor da rua, nós ouvimos a opinião da mídia, mas nós temos que julgar com aquilo que você, cidadão, escreveu na sua Constituição e nas leis que vigoram nesse país. Desgraçado de um povo que o seu judiciário rasgue a Constituição e diga que a lei não vale nada e fique como aquele oficial que passou a ser justiceiro. Nós não somos justiceiros, nós somos juízes. Temos que julgar com correção, com imparcialidade. Eu acho que é isso que qualquer país civilizado espera do seu judiciário. E esse é o nosso compromisso definitivo. Muito bem. Jornalista, doutor Edson quer falar, doutora Cândida, jornalista Cristina, por favor, doutor Newton Souza. Bom dia a todos presentes. Eu gostaria de salientar algumas coisas que já foram passadas pelos advogados de defesa, mas que só vieram à tona hoje, no programa agora. Em momento algum a imprensa divulgou o que foi apontado pela defesa, ou seja, em momento algum, alguma das vítimas foi atingida por 12 tiros. E isso é um jargão que está na mídia. Você pega qualquer imprensa escrita, falada, internet, é o promotor que deu 12 tiros no Diego, quando na verdade o Diego recebeu 2 tiros. A mídia só divulgou até agora coisas negativas, coisas contrárias ao promotor. Em momento algum se ouviu dizer qualquer coisa contra as vítimas. Não, de forma alguma eu quero levantar aqui que as vítimas devam ser condenadas por algum tipo de, como foi colocado, o promotor não tinha condições psicológicas para ser promotor. Foi feito algum exame técnico, algum laudo técnico sobre a capacidade das vítimas poderem atuar como jogadores de basquete ou como atletas? Em momento algum isso foi colocado. Então nós notamos que a imprensa, a mídia, ela está usando 2 pesos e 2 medidas. Eu entendo que, principalmente tendo acesso aos autos como tive hoje, eu já tinha feito uma pesquisa, eu estou completamente isento de qualquer tendência aqui em me manifestar a favor ou contra o promotor por qualquer tipo de pressão. A minha opinião é imparcial mesmo, eu já tenho e tenho carregado há um bom tempo. Eu gostaria que esses itens fossem, que essas perguntas fossem colocadas na mídia num horário em que foram colocadas as mesmas perguntas. Por que o promotor deu 12 tiros? Por que o promotor é um assassino? Por que ele estava armado? Eu gostaria de perguntar o seguinte: por que os meninos que estavam lá partiram para cima do promotor, fizeram uma provocação da namorada do promotor, fizeram chacotas em cima da namorada do promotor, e mesmo sabendo que se tratava de um promotor, se tratava de uma pessoa que estava armada, continuaram buscando desafiá-lo? Mesmo depois dos disparos que foram dados de advertência, olha, eu não estou aqui para briga, vocês estão errados, eles continuaram a perpetuar a agressão, foram para cima do promotor. Por que isso não foi colocado na imprensa? A quem interessa estampar o nome de alguém, no caso o promotor Thales, na mídia?
e não dar oportunidade para a parte contrária se manifestar. Só o que eu vejo é um sensacionalismo barato. O que eu vejo é a venda de uma notícia fácil. É muito fácil estampar que o promotor disparou 12 tiros contra alguém e com todos que nós falamos na rua, a impressão que ficou guardado para cada cidadão é que o promotor efetivamente disparou 12 tiros contra alguém. Sem mais, sem menos, sem pé nem cabeça, e acabou tirando a vida de alguém. Por quê? Também ouvi aqui no início do programa se o promotor tinha telefone. Por que o promotor haveria de ter o telefone, de chamar a polícia, se ele estava cercado por várias pessoas, se ele estava sendo acuado por mais de 8 pessoas? Tudo isso é colocado de uma forma incompreensível. As pessoas, eu dou um exemplo dentro da minha casa. Eu tenho familiares que, pela notícia veiculada na TV, acham que o promotor é um gangster, é a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque essas pessoas que residem, que são familiares, não têm o conhecimento técnico, não têm noção do que é uma proporcionalidade de defesa, do que é, na verdade, uma legítima defesa, um excesso doloso. Ele poderia, eu queria que fosse, peço a gentileza do Dr. Calandra, como desembargador, explanar aqui a todos o que é legítima defesa, o que é excesso doloso. Tá certo. Certo? Muito obrigado. E o senhor quer, por favor? Eu gostaria. Se o senhor me permitir, como ele citou no começo do programa, com todo o respeito que ele tem, é assim, eu não sei se o senhor sabe, mas todos têm direito à resposta. Isso é lei. A imprensa dá direito de resposta, tanto é que a TV Record está dando direito de resposta aos advogados. Segunda coisa, eu realmente disse sobre a arma e chamar a polícia, porque eu, como cidadão normal, acho que quem tem que tomar alguma atitude é a polícia. Jamais eu andaria armado, mesmo se eu fosse um juiz. É a minha opinião, respeito a sua também. Agora, eu acho que falta realmente um esclarecimento à população dos direitos e deveres. O povo, infelizmente, é muito ignorante, inclusive nós que estamos aprendendo com vocês, que são formados para isso, para defender e para acusar. E acho que isso é o mais bonito da democracia, é a gente aprender nessa disputa de inteligência que vocês têm em estudo e preparação. Agora, evidentemente que o povo acredita em casa, vê um camarada que tem oportunidade, como todos os brasileiros podem entrar num concurso público, que ganha bem, porque ele é inteligente, conseguiu entrar, então é a disputa do maior para o menor. O que eu disse foi em relação à polícia e à arma, que qualquer coisa que acontecer na minha vida eu chamo a polícia. Eu jamais vou agredir alguém. É só por isso que eu quis dizer, mas agradeço a sua explicação. Senhora Cristina, a senhora quer falar alguma coisa? Eu gostaria de saber se ele foi agredido, o Thales. Promotor. O promotor. Foi agredido, sim. Marcas no braço. Há lesões nos 2 braços dele, detectadas no exame de corpo de delito, e testemunhas, logo após o fato, testemunharam no processo no sentido de que ele tinha, sim, as lesões. No momento que tentaram tomar a arma dele, lesionaram os 2 braços dele. Doutora... Aí que ele atirou. Sim, nesse momento. Mesmo assim, eu socorro. Quando ele percebeu que eles iam tomar a arma, naquele momento de calor dos acontecimentos, uma multidão em cima, gritando mata, mata, quando ele percebeu que a desproporção física era tamanha, que ele não conseguiria enfrentá-los, é que ele atirou na exata medida em que ele foi agredido. Cessada a agressão, ele foi embora. Então, ele atirou para se defender. Mas ele não atirou no chão? O grito da multidão era para ele matar o rapaz e o rapaz matá-lo. Então, e que multidão é essa? O rapaz matá-lo. Para tomar a arma dele, que era uma arma de brinquedo, que os tiros eram de festim, e incentivando os rapazes, mata, mata, mata. Testemunhas dizem isso nos autos. Um pouquinho só. O que ele fez para gerar essa multidão toda pedindo para matar ele? O que
ele fez? Só porque ele foi buscar a moça, eu não estou entendendo. Ele pediu respeito aos dois rapazes. Que multidão é essa? Ele pediu respeito aos dois rapazes. Ele falou, ela está acompanhada, não precisa disso, por favor, respeite. Pois é, mas tudo bem que os rapazes tivessem falado um monte pra namorada. Ele não tinha o direito de tirar a vida de ninguém, de sair atirando. Eu acho que a colocação dela é extremamente pertinente, porque a população tem uma dificuldade muito grande em entender o que é legítima defesa. Eu acho que é aí que está o cerne da questão. Inclusive, a pergunta dela e se o outro moço tivesse armado também? Ele deu o tiro, o outro dá o tiro. Então, dá o tiro. Essa é a dúvida da população. Aproveitando, para o senhor responder, completar essa resposta, tem vários e-mails aqui perguntando como é que pode ter sido legítima defesa se os tiros foram dados em lugares fatais. Olha, eu considero que braço e perna são lugares não letais, para começo de conversa, né? E em segundo lugar, volta aquela história. Ele pediu, as testemunhas dizem... O rapaz do Felipe tem um no peito. Sim. E o doutor Rodrigo colocou aqui... Mas não foram na cabeça e nem só no peito. Mas né? O tórax não é considerado lugar fatal? Mas isso é uma prova de que eles estavam num embate. Isso era um embate. Ele estava na iminência de sofrer uma agressão. E a dúvida dela é fantástica por causa disso. As pessoas não compreendem por que é que se pode repelir uma injusta agressão, entendeu? Esse é que é o cerne da questão. As pessoas têm uma falsa noção de que legítima defesa só ocorre quando há duas pessoas com a mesma qualidade de armas. E não é assim. O Poder Judiciário, o doutor Calandra está aqui para esclarecer, não se exige de quem repele uma injusta agressão precisão milimétrica. Não precisa ele ter uma balancinha de ourives para repelir naquele momento com uma precisão matemática. O calor dos acontecimentos não permite. E mesmo assim, ele agiu com impressionante moderação. Por quê? Porque no momento em que cessou a agressão, cessaram os tiros. Se ele fosse um louco desvairado, como as pessoas acham, ele teria continuado. Ele teria trocado o cartucho, dado mais tiros, etc. E não foi isso que fez. Ele agiu no momento em que ele sentiu que a vida dele poderia ser ameaçada. E se eles pegassem a arma dele? Só aproveitar e fazer uma pergunta para ela, já que ela fez essa colocação. Queria saber da senhora o seguinte, o que a senhora acha que os rapazes fariam se eles tivessem conseguido pegar a arma dele? Por que motivo a senhora acha que eles queriam pegar a arma dele? Como o próprio Ministério Público reconheceu que eles fizeram nas alegações finais do processo criminal. Que eles queriam pegar a arma dele. Pra quê? Por que eles correram 100 metros atrás dele? Sabe que jovens, quando estão... Mas então a resposta está respondida. Os jovens, então, em conjunto, bêbados, etc e tal, fazem coisas malucas. Ele sabendo de tudo isso, ele não devia nem ter entrado lá, devia ter ignorado tudo. Mas ele e é isso que a gente ensina para os nossos filhos. Eu também. Deu briga por causa de namorada? Deixa quieto, vira, vai embora. Lógico. Agora, primeiro ele foi errado, que ele se doeu pela namorada. Ele, já sendo promotor, não tinha que dar esse exemplo. E por que é correto eles mexerem com a namorada dele? A senhora sabia que isso é contravenção penal? Eles podiam estar bêbado. É isso. Ué, podia ter Pior ainda. Pior ainda. A discussão, a senhora já respondeu. Por favor, a discussão vai se estender. Doutora Maria Cândida, por favor. E fizeram dosagem alcoólica? Depois a senhora, essa discussão vai se estender. Doutora Maria Cândida. Bom dia, já, né? Esse debate é fascinante porque eu sempre tenho para mim, o doutor Calandra, nós conversamos na antessala, nós chegamos à conclusão seguinte: o homicídio é o único delito que nenhum de nós aqui pode dizer que nunca vamos cometer. Porque em determinadas situações, qualquer um de nós, inclusive o senhor, doutor Paulo Espada, que não faz nada sem a polícia, se agredirem a sua filha, agredirem a sua esposa ou vierem agredir, o senhor, com o que tiver, e até sem arma, o senhor pula na jugular. Qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós. E este debate é fundamental porque o homicídio é um delito de paixão, é um delito do coração. Veja, uma jornalista, uma mulher diz, tudo bem mexer com a namorada, ele deveria ignorar. Será mesmo? Será que ele deveria ignorar, mexer? A senhora passa na rua e mexem com a senhora, a senhora não se sente agredida? A senhora não tem vontade de voltar e virar para aquele agressor que mexeu com a senhora e dizer, faça isso com a senhora e sua mãe, e não comigo. Não é verdade? A gente não faz. A gente efetivamente não faz. Mas eu acredito que nós não fazemos
por covardia. E nem Porque se espera estamos... aí, doutor, deixa eu intervir aqui. E nem se espera isso de um promotor, porque ele, na condição de promotor, emocionalmente, acredita-se que ele tenha equilíbrio, ele tenha domínio próprio, porque se for por esse lado, então ele julga, ele acusa com paixão também. Quando ele exerce a profissão dele, então ele acusa com paixão. É como o Pimenta Neves. Quer dizer então que ele mata. Quantas pessoas então ele matou com a caneta dele lá, sendo editor do jornal Estado de São Paulo? Acredito que sim, porque o promotor de justiça, ao contrário de nós advogados, quando ele pega os autos, ele tem a possibilidade de pedir a absolvição do réu. E isto ele tem que usar a paixão, sim. O promotor de justiça, quando os autos chegam à sua mão e ele examina a prova, quando chega em plenário, ele tem a possibilidade de pedir a absolvição do réu. Se ele entender que as provas carreadas para o ventre dos autos não autorizarem uma condenação, ele pode pedir absolvição. Então, aí, se ele sendo promotor, ele tem essa fraqueza com respeito à emoção, imagine a jornalista, imagine a opinião pública. Exatamente, que normalmente daí porque é necessário esse debate. E veja, não é porque ele é promotor de justiça que ele é promotor de justiça. Mas ninguém espera isso, doutora, de um promotor de justiça. É que é muito respeito, doutora. Sabe o que acontece? A gente tem tanto respeito pela justiça, a gente olha um promotor, puxa, ele é promotor, mas ele é um juiz. Mas se esquece que aquele promotor é um homem, se esquece que aquele promotor é pai de família. Como todos. Ele é pai de família, agora, ele tem esposa, ele tem filhos. Doutora, tá bom, olha, se a gente for entrar em debate, hoje já são 2h39, inclusive já passamos do horário, nós vamos a essa última matéria e depois vamos voltar com as considerações finais dos nossos doutores aqui presentes. Vamos à nossa enquete? Por gentileza. Continua a mesma, né? Muito bem. Nós chegamos ao final do programa e eu já vou entrar com a mãe, a senhora Eurides, mãe do promotor Tales. Vou deixar a palavra dela por último. Agora nós vamos às considerações finais dos participantes aqui no estúdio. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Por favor. Eu, mais uma vez, parabenizo o programa e que sempre a imprensa abra, como eu disse no início, eu gostaria de finalizar, sempre abra para que seja ouvida sempre a versão das duas partes, para que aí sim o público possa tirar suas conclusões. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui e as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade da Rede Record. Fiquei extremamente surpreso com isso, agradeço mesmo e quero dizer o seguinte, que nessa questão do vitaliciamento não se busca foro privilegiado, busca-se sim conseguir a manutenção de uma pessoa num cargo para o qual ela estudou muito, se dedicou muito, atuou muito bem e deve ser julgada no processo criminal antes de se cometer essa injustiça de colocar o doutor Tales para fora do Ministério Público. Obrigado, doutor. Doutor Luiz Felipe. Eu agradeço imensamente a Rede Record, parabenizo pela qualidade do programa. Eu peço desculpa aos participantes pelo ardor do defensor, mas é que sem o ardor do defensor os direitos não saem da lei, não saem do texto de lei. O advogado é um defensor da liberdade humana e vai morrer lutando. Eu queria ressaltar que tudo que o Dr. Tales pede é que seja feita justiça para ele sem preconceitos, ou seja, a todo momento eu escuto dizer que ele é promotor de justiça. E essa não é a questão. A questão é como os fatos se deram e o Tribunal de Justiça vai julgar isso de uma forma absolutamente isenta. É preciso abandonar essa falsa noção de que no Brasil nada é sério. Muito pelo contrário. O Ministério Público do Estado de São Paulo é uma instituição extremamente séria e assim também o é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu queria terminar lendo apenas um trecho, ainda a título de esclarecimento, de uma testemunha que não conhecia nem o réu, nem a vítima, em juízo, o que ele disse. O depoente, que é a testemunha, depois que o acusado efetuou os primeiros disparos para o alto e para o chão,
se afastou de mãos dadas com a namorada em passos apressados em direção ao carro. Confirma que enquanto o acusado se afastava com a namorada, depois de ter efetuado os primeiros disparos e as duas vítimas iam atrás, a redação não é muito boa, né? A multidão que no local estava chegava a dizer mata, mata, mesmo porque diziam que os tiros eram de espoleta e que a arma seria de brinquedo. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Nelson Calandra, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, vice-presidente também, né? Dá para mais. Bom, eu queria agradecer à Rede Record a oportunidade que dá ao Tribunal de Justiça de poder explicar à população, diz que comunicação não é aquilo que a gente diz, é aquilo que entende sobre aquilo que a gente fala. Eu queria que esse momento fosse um momento de homenagem a alguém que foi advogado de advogados, meu amigo, meu irmão, Raimundo Pascoal Barbosa, que a vida levou prematuramente desse mundo. E o Raimundo, ele que era um pacifista, ele que era um defensor dos direitos humanos, quando a esposa foi vítima de uma agressão brutal, o Raimundo dizia para mim, dentro do metrô, Calandra, se eu achasse essa pessoa, eu mataria ela, não é? Essa pessoa que machucou a minha querida companheira. Então, eu digo que essas coisas de confronto físico, de violência, são as coisas que causam a maior perplexidade. Eu tentava explicar para minha esposa a diferença que há entre o fato de alguém ser um juiz ou um promotor, e nós, no plenário do Tribunal de Justiça, nós julgamos juízes, promotores, por delitos cometidos, aqui, infelizmente, um pequeno número se envolve no cometimento de delitos, e nós temos que julgá-los como cidadãos. Quando o delito que eles cometem no âmbito da sua casa, no seu lazer, lá eles são uma pessoa como qualquer outra, não é? Se eles cometerem um delito, eles têm que ser julgados naquele contexto. O fato de ser um juiz ou de ser um promotor não vacina a pessoa para não sentir emoções. E eu via todo esse debate e lembrava do Raimundo. Será que existe alguém mais pacifista que o Raimundo Pascoal Barbosa nesse mundo? Tem algum coração maior do que o dele? Eu não conheci, não é? Então eu posso dizer que muitas vezes a pessoa, pela emoção, tem o sentido obnubilado, ela perde o governo, perde a noção das coisas. Eu, como vice-presidente da APAMAS, atendi um colega que tinha um filho maior do que esse rapaz que faleceu. E ele foi agredido por uma turba com paus e ferros e correntes, porque no shopping, lá no Tatuapé, olhou torto para um desses rapazes. Quase fraturaram o crânio dele. Ele só não morreu porque era uma pessoa muito forte. Passou dias internados numa UTI, o meu colega extremamente revoltado, porque o menino que tinha naquela ocasião, embora grandalhão, ele tinha 16 anos, não é? Foi agredido com correntes e ferros por um grupo de rua. Será que, como se sente um pai numa condição dessa? Então eu queria dizer para você que nos ouve, tanta gente vítima de violência nesse país, que o judiciário tem que olhar para a vítima realmente, e nós temos que fazer cada vez mais julgamentos mais técnicos, julgamento mais voltado para a prova e procurando a verdade. Nós estamos lançando aí uma candidatura para o próximo biênio, a nossa chapa tem um nome significativo: Justiça Seja Feita. É isso que a gente espera e aguarda que ocorra nesse caso. E a Rede Record fez o seu papel nesse caso, porque ela já fez uma parte da justiça, que é esclarecer a opinião pública, para que não parta do caminho preconcebido de que alguém é culpado, nem bater um carimbo de inocente, porque o próprio Tribunal de Justiça não fez isso. Ele recebeu a denúncia, está investigando, colhendo a prova e vai dar a sua sentença, que com certeza será fundamentada. Obrigado, doutor Nelson. Deixa eu conversar então com a senhora Eurídice, ela é mãe do promotor Thales. Eu pediria à produção, se possível, colocar, dividir a tela com a imagem dela, nós temos a imagem dela. Senhora Eurídice, bom dia. Bom dia, bispo. Pois não, senhora Eurídice, fique à vontade. Agradeço profundamente a oportunidade de nós também estarmos passando a nossa verdade na mídia. E como a pesquisa mostrou, o Thales tem sido vítima de uma perseguição
muito grande da mídia, né? E tanto de uma outra perseguição que nós estamos sendo, o Thales está sendo vítima, que é do Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Pinho. Nós não compreendemos porque ele está atuando pessoalmente nisso, né? Inclusive indo a Brasília, no Conselho Nacional do MP, sendo que ele está impedido de se pronunciar sobre o caso, porque ele que apresentou a denúncia criminal, né? E todas as ilegalidades que aconteceram durante o processo, né? Ele voltou sendo expedido. Se todas essas ilegalidades não tivessem acontecido durante o processo, em 2000, e eu não consigo entender toda essa raiva, essa perseguição, né? E Thales sempre aceitou todas as decisões, né? Quando ele foi exonerado, quando ele voltou. E o Dr. Rodrigo Pinho não tem mostrado aceitar as decisões, a decisão final agora do Colégio de Procuradores, né? Indo até Brasília para pressionar o Conselho Nacional. Eu gostaria até de deixar claro, assim, em público, entender por que essa total imaturidade do Procurador-Geral e não aceitar essa decisão do Colégio de Procuradores. Tá certo, dona Euridice. Muito obrigado pela sua participação e quando a senhora quiser, esse canal está aberto para que a senhora possa se manifestar, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço profundamente a prece que o senhor fez no programa de ontem, emocionou o nosso filho, emocionou a nós e deixa assim a nossa tristeza em todos esses acontecimentos também. Imagina. Ninguém está feliz com o que aconteceu, todos nós estamos sofrendo e peço também a Deus que ilumine a família do Diego, e que eles acabem aceitando a perda do seu filho e que nós estamos assim profundamente tristes com todos esses acontecimentos. Eu agradeço muito essa oportunidade que a Rede Record nos deu. E eu pediria a senhora para permanecer na linha, se a senhora puder, nós vamos fazer a oração agora, eu queria orar inclusive pela senhora também, tá? Por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, assim como nós rogamos pelos pais do Diego e pelas pessoas envolvidas, familiares, amigos, rogamos também ao Senhor pela dona Euridice, pelo promotor, para que o Senhor venha agir na vida dos pais do Diego, consolando e confortando, Deus, força para viver e vencer toda essa situação, como também a mãe do promotor e ao próprio promotor, meu Deus, porque a tua palavra nos afirma que quando nós nos arrependemos dos delitos cometidos, somos perdoados. Sim, somos disciplinados pela tua justiça, mas somos restaurados. E é isso que nós te pedimos pelo promotor, que a vida dele seja restaurada, como a vida de todos os envolvidos, meu Deus. Dê força a essa mãe, dê força ao pai e abençoa ao desembargador aqui presente, aos advogados, aos nossos telespectadores, que a tua luz, Senhor, resplandeça sobre a vida de todos, para que tenhamos um país com mais harmonia, para que tenhamos famílias, meu Deus, onde haja mais compreensão, para que tenhamos um país onde haja mais respeito e consideração. Que a tua bênção, meu Pai, de todo o nosso coração, nós te pedimos, venha repousar sobre todos. E que a tua justiça prevaleça, seja de uma maneira ou seja de outra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a senhora, tá? Amém, o senhor também. Fique com Deus. Muito bem. Nós vamos a esse clipe, nós vamos encerrar a rede agora nacional e também internacional segue. Nós vamos a esse clipe e depois vamos falar sobre segunda-feira, depois desse clipe.